Bom dia! Hoje iremos apresentar o seminário sobre a laje Steel Deck. Nós, alunos do quarto semestre de Edificações Matutino, nosso grupo é composto por Ana Luísa de Oliveira, Augusto Elias, Débora Campos Duarte, Lahaine Bentel, Pedro Lucas e Vitória de Queiroz Brito e Ana Ribeiro. Pontos a serem abordados. Nós temos esses pontos que iremos falar principalmente sobre a laje Steel Deck, o que é Steel Deck, composição da técnica, vantagens e desvantagens da obra, da utilização na obra, passos para montagem e concretagem, especificações da chapa, qual o vão máximo de uma laje Steel Deck e quanto está custando uma laje Steel Deck hoje em dia. Bom, o que é Steel Deck? Steel Deck é um tipo de laje mista de material na qual se utilizam umas telhas metálicas com uma dupla função. Elas funcionam como forma autoportante durante a concretagem e como armadura positiva da laje, após a cura do cimento. Ela também, ela é diferente em relação ao método tradicional. Quando a telha se mantém na laje mesmo após a concretagem. Por isso ela recebe o nome também de telha-forma, porque ela pode ser utilizada para cobertura e costuma ser impermeabilizada também. Sem que também a gente não pode esquecer que no planejamento a gente tem que fazer o escoamento de águas pluviais. Agora eu passo a palavra para a Lohane. Eu vou falar sobre a composição técnica do Steel Deck. Uma laje de Steel Deck é composta basicamente de 5 elementos: a telha de aço galvanizada, o concreto estrutural, tela nervurada, armadura adicional e conectores de siliceamento. A telha de aço galvanizada funciona como forma para o concreto e com armação de flexão positiva para todo o conjunto. Esta telha de aço galvanizado é perfilada e formado a frio. Além disso, possui ranhuras nas faces da chapa para colaborar com a aderência ao concreto. Concreto estrutural. O concreto a ser utilizado é o concreto convencional, na maioria dos casos, o concreto usinado. Não é exigido nenhuma especialização diferenciada. Deve-se tomar cuidado quanto ao lançamento na hora da concretagem, fazendo o lançamento paralelo às nervuras, partindo de um apoio até outro. A tela de nervura é colocada a 20 milímetros da face superior do concreto. Tem como objetivo absorver possíveis esforços de tração, além de combater os efeitos de retração no processo concreto. A tela também colabora no processo de distribuição dos esforços, evitando possíveis. A armadura adicional é utilizada quando o aço da telha galvanizada não é suficiente para suportar todos os esforços de flexão. Desta forma, são adicionadas barras de aço nas nervuras que colaboram com a telha galvanizada. As barras de aço são posicionadas a 20 milímetros acima da face da telha galvanizada. Agora eu passo a palavra para o Augusto. Vantagens e desvantagens. A começar pelas vantagens. Primeiro, dispensa ou reduz o escoramento. O Steel Deck pode suportar vãos que variam de 2 a 4 metros sem a necessidade de escoras. Dessa forma, é possível realizar outras atividades e etapas em um empreendimento, uma vez que o espaço não estará ocupado. Com isso, é reduzido o tempo de execução da obra, principalmente em prédios de múltiplos pavimentos. Segundo, maior rapidez na execução. A média diária de execução dessas estruturas varia entre 500 e 750 metros quadrados, com 2 pessoas trabalhando na montagem, além da rapidez por dispensar as escoras. Terceiro, alta qualidade de acabamento da laje. Pode ser deixada à mostra e receber apenas uma pintura, o que reduz o tempo de obra e diminui os custos. Quarto, reduz o desperdício de material. Atualmente, as construtoras buscam formas de aplicar sustentabilidade em suas obras,
uma forma muito efetiva a redução de geração de entulhos e desperdícios. A técnica do Steel Deck reduz significativamente o descarte por não usar formas e por usar telhas com medidas específicas para o projeto a ser executado. Maior segurança na execução, utiliza menor quantidade de mão de obra e maior resistência a incêndios. A camada de concreto entre as telhas garante isolamento térmico que pode ser potencializado com a aplicação de revestimentos, como argamassa científica projetada, gesso, lãs de vidro e rocha e tintas intumescentes na face inferior. E, por último, menor utilização de armação. Agora, as desvantagens. Primeiro, necessidade de planejamento. Segundo, maior manutenção em ambientes agressivos. Em ambientes próximos a indústrias ou ao mar, é comum pontos de oxidação nas placas de aço. Em decorrência deste fato, é preciso monitorar periodicamente e, quando necessário, realizar a limpeza dos locais oxidados e tratamentos de zincagem a frio. Necessidade de mão de obra qualificada. Uma estrutura de steel deck tem particularidades e, portanto, deve ser projetada e calculada por um profissional com conhecimentos específicos na área. Para isso, e para a execução, que também exige mão de obra qualificada, existem empresas especializadas. Maior custo. A diferença entre a laje de concreto armado e uma laje de steel deck pode depender de vários fatores, mas estima-se que esteja em torno de 10 a 20%. Mas, ao analisar os custos, é importante fazer a projeção em tempo de execução, visto que você gasta mais, mas executa o steel deck em menos tempo. Bom dia, eu irei falar sobre o passo a passo de como montar um steel deck. Primeiro, nós devemos apoiar as chapas sobre as vigas e fixá-las umas nas outras. As placas, elas devem ser fixadas umas nas outras por meio de parafuso autobrocante ou rebites. Normalmente, o steel deck é usado sobre uma viga metálica, que pode ser utilizado sobre vigas de concreto armado, mas nesse caso, a forma de interligação tem que ser diferente. Segundo, nós vamos executar a interligação da viga com as chapas. As chapas são fixadas na viga metálica por meio de solda bujão ou pinos aplicados com pistola a gás ou pólvora. A fixação pode ser feita com um conector de cisalhamento, que consegue solidarizar o concreto da laje com a viga de aço, fazendo com que ela se comporte como uma viga mista. Quando calculado como uma viga mista, o peso pode ser reduzido em até 30%, o que torna a estrutura mais leve e, consequentemente, mais econômica. Nós devemos também colocar uma armação adicional. É necessário usar malha do aço do tipo tela, pois ela atua na distribuição de esforços, o que evita a fissuração. Também pode ser utilizada armaduras de reforço para aumentar a resistência e a sobrecarga. A malha metálica ela deve estar a pelo menos 20 milímetros abaixo da superfície do concreto. Também temos a concretagem da laje. O concreto recomendado é o autodensável, com a resistência à compressão. Não é recomendado utilizar aditivos à base de cloretos no concreto para aceleração da cura, pois eles podem prejudicar as chapas de aço. O consumo do concreto, ele sempre vai estar especificado no manual do fornecedor. Nós também temos o nivelamento e o sarrafamento. Pode-se usar um visor de nível, se necessário, se você quiser. O nivelamento do concreto é feito por sarrafamento com o uso de um maquinário específico. E nós temos também a passagem da tubulação na laje, caso seja necessário. Ela deve ser feita após o concreto atingir no mínimo 75% da sua resistência. Por último, temos o acabamento. Após a sua execução, a laje ela pode ser deixada à mostra e ser apenas pintada ou coberta por materiais como gesso acartonado.
Agora eu passo a palavra para a minha colega. Especificações. Concreto. Recomenda-se o uso de concreto convencional, com resistência à compressão maior ou igual a 28 MPa. Altura da laje. Considerar lâmina de concreto acima das nervuras da chapa metálica de 50 mm, conforme NBR 8800. Malha de aço. Recomenda-se para o controle de fissuras provocadas pela retração e variação térmica do concreto, com uma área mínima de 0,1% da área de concreto acima da forma de aço, devendo ser colocada a 20 mm do topo da laje. Armaduras adicionais. Diversão são previstas acima das vigas principais, no contorno dos pilares, para evitar possíveis fissuras por tendência de continuidade da laje sobre os apoios. Tratam-se de perfis conformados a frio, fabricados com aço especial ZAR 280, galvanizado Z275, nas espessuras 0,80 mm, 0,95 mm e 1,25 mm, com comprimento até 12 metros, atendendo o dimensionamento determinado pelo projeto. Além disto, o Steel Deck MBP poderá receber pintura eletrostática a pó na face inferior, proporcionando um excelente acabamento para a laje. Bom, meu nome é Débora e eu vou falar qual o vão máximo de uma laje Steel Deck. O vão máximo de uma laje Steel Deck consiste no maior espaço em que uma viga de sustentação e outra podem ter entre si, ou seja, o espaço em que a estrutura consegue se sustentar sozinha, sem um novo apoio. Os vãos máximos ficam definidos nas tabelas de cada fabricante das próprias lajes. Variam também de acordo com a espessura de cada forma. Por isso, antes da construção, é fundamental que o profissional responsável pela obra conheça bem as informações da tabela. Sua largura é de 820 mm ou 915 mm, com um peso que varia de 1,85 a 3,97. A altura das peças, por sua vez, varia de acordo com o modelo da laje. O vão máximo sem escoras permitido varia entre 2,8 metros e 4,3 metros, dependendo da espessura das placas de ferro. Agora eu passo a palavra para o meu colega Pedro. Bom, o custo de uma laje Steel Deck, basicamente, ela está saindo hoje em dia no mercado por R$ 64,00. E isso é dos grandes diferenciais dessa laje, porque ela traz um grande custo-benefício para quem for utilizá-la em sua obra. E com toda certeza, ela é uma das que mais estão trazendo esse benefício para o consumidor hoje em dia. E é isso que temos. E aqui eu encerro minhas palavras.